Olá pessoal, vamos continuar nossa aula. Eu coloquei lá no YouTube como aula 2. Gravei mais ou menos em torno de 15 minutos cada aula para que o material não fique tão pesado para carregar no sistema, tá certo? Na outra aula eu parei na parte que eu estava falando sobre a questão dos navios e aeronaves, né? Então deixei um material lá no Google Classroom e quem não tiver o material pode me passar a mensagem que eu encaminho via e-mail para cada um de vocês, tá certo? O registro de aeronaves e navios, elas são feitas no Brasil. No caso dos navios, eles são feitos especificamente no cartório de navios que se localiza no Porto de Santos, né? A gente tem um cartório de navios que funciona junto ao Tribunal Marítimo. No caso das aeronaves brasileiras, elas são registradas efetivamente na ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, em Brasília. Então, toda aeronave de bandeira brasileira, ela é devidamente registrada na ANAC, certo? Então, o que acontece? O interessante é que os navios e aeronaves são considerados bens imóveis, certo? Então, são bens que dependem de registro. Inclusive, suas hipotecas, já que navios e aeronaves eles não são penhorados, eles também devem ser registrados no cartório dos navios, exclusivamente no Porto de Santos, né, que fica o Tribunal Marítimo, e na ANAC, senão ele não vai ter validade. Inclusive, a jurisprudência majoritária no Brasil que a validade dessas hipotecas, elas só são garantidas se efetivamente houver o correspondente registro. É muito comum a aeronave, navio ser registrada porque são bens de grande valor. Então, o que acontece? As empresas, os proprietários fazem esse registro como um meio até de capitalização, né? De ter um recurso para a movimentação de seus negócios, tá certo? Continuando nossa aula, a gente viu lá na LINDB, que para qualificar os bens e reger as relações concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Então, o lugar da situação dos bens, além da gente considerar que, além das situações de bens móveis e imóveis, a gente também tem que considerar especificamente o caso dos navios e aeronaves, que apesar de serem bens móveis, né, por sua natureza, são imóveis por designação legal, ok? Outro caso interessante é que o artigo 8º tem um parágrafo 1º. Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. O que são os bens que ele trouxer, né? Então, a gente está falando duas coisas interessantes. A primeira coisa delas é a questão do viajante. O viajante que está portando seus bens, eles vão circular e nessa circulação, nesse transporte, a gente vai aplicar a lei do domicílio do seu proprietário. Quer dizer, por exemplo, você vai fazer aquele belíssimo cruzeiro e leva o seu vestido e suas joias para usar no dia da festa do comandante. Então, mesmo considerando o alto valor daquela joia, ele vai ser aplicado à lei do domicílio da pessoa, né? Eu sempre lembro quando eu penso nesse caso, eu lembro da joia Coração do Oceano, né? Do nosso filme Titanic, né? Que foi entregue a personagem principal, né? Então é muito bonito, apesar do valor absurdo do bem, né? É um bem móvel e ele vai acompanhar o domicílio do seu proprietário, certo? Porque é um bem que a gente tá falando em transporte. Então, primeiro ele diz: para aplicar-se a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer, quer dizer, os bens móveis que estiverem consigo ou se destinarem para transporte para outros lugares. Então, transporte também tem a ver com os bens em translado, quer dizer, um bem que ele é colocado dentro de um navio e ele vai ser, por exemplo, navio ou de uma carga ou de um transporte também ferroviário, e ele atravessa diversos países e se destina para outros lugares. É interessante, por exemplo, também a gente observar nesse caso os incoterms, termos comerciais internacionais.
Por quê? Os incoterms, eles são muito importantes em relação ao regime de bens. Por exemplo, se a gente estiver falando de uma classe ex-working, né, a partir do momento em que eu pego, né, na pátio da fábrica de um determinado país um bem destinado à exportação, o proprietário daquele bem vai ser aquele que importou, quer dizer, daquele país longínquo que pegou aquele bem, né? Se for, por exemplo, uma cláusula free on board, quer dizer, livre a bordo do navio, né? Então a gente tem a mutação da propriedade, a gente tem a transferência da propriedade de acordo com o Incoterms que a gente utilizou. O Incoterms é o nosso assunto depois da primeira prova. Então, por causa disso, eu não vou dar efetivamente ênfase aos Incoterms nesta primeira avaliação, mas depois da primeira prova a gente vai voltar a falar sobre Incoterms, né? Sobre os bens que se destinam e quando há efetivamente a transferência dessa propriedade de um lugar para outro, certo? Outra coisa interessante nesse caso daqui é especificamente sobre a bagagem desacompanhada, né? Então, nós sabemos que as pessoas vindas do estrangeiro, eles podem trazer consigo determinados bens que ultrapassam efetivamente aquela cota de $500 de um viajante turista faz, né? Quer dizer, quando a gente viaja como turismo, a gente pode ingressar no Brasil com bens em torno de até $500, certo? Mas, em algumas situações, a Receita Federal Brasileira, ela tem um tratamento diferenciado para esses bens. Especificamente, né, tem um regime de tributação especial para bagagens, que é uma instrução normativa, o decreto 6.759 de 2009, a portaria do Ministério da Fazenda 440 de 2010, a instrução normativa da Superintendência da Receita Federal 611 de 2006 e a instrução da Receita Federal Brasileira 1059 de 2010, né? Eles têm uma legislação associada que trata sobre o regime de bagagens e ele também define algumas situações interessantes sobre isso, né? Então, inicialmente, o enquadramento. Aplica-se os procedimentos para importação de bagagem desacompanhada aos bens do viajante em mudança para o Brasil que, definidos como bagagem, estejam acobertados por conhecimento de carga e sejam enviados ao Brasil dentro do período de 3 meses anteriores ou até 6 meses posteriores ao desembarque do viajante. Isso é válido para quem? Para quem residiu no exterior por pelo menos 1 ano, certo? Então, esse daí, por exemplo, eu vou dizer um caso, especificamente um automóvel. Um automóvel adquirido por uma pessoa, normalmente ele vai pagar um valor que vai ser de 30% a 79% do imposto de importação. Nesse caso, especificamente, para a pessoa que comprou um automóvel no exterior, que morava lá e trouxe aquele automóvel para o Brasil, ele vai pagar 50% daquele imposto devido, certo? Mas a gente também tem situações, outros casos. O viajante em mudança para o Brasil, seja o estrangeiro ou o brasileiro que reside no exterior por mais de 1 ano, poderá ingressar no território brasileiro com isenção de tributo sobre os seguintes bens, novos ou usados: móveis e outros bens de uso doméstico, né? Então, bens de uso doméstico, que são bens de uso doméstico, livros, bens normais, por exemplo, como geladeiras e outros tipos de equipamentos de uso doméstico, ferramentas, máquinas, aparelhos e instrumentos necessários ao exercício de sua profissão, arte ou ofício, individualmente considerados, sujeito à prévia comprovação da atividade desenvolvida pelo viajante. Viagens ocasionais ao Brasil, desde que totalizem permanência no país inferior a 45 dias nos 12 meses anteriores ao regresso, não prejudicam a contagem de 1 ano de permanência no exterior. Outra situação são os cientistas e engenheiros técnicos brasileiros ou estrangeiros radicados no exterior terão direito à isenção referida no item anterior, sem necessidade de observância de prazo de permanência ali estabelecido, desde que seja uma especialização técnica do interessado esteja enquadrado na resolução baixada pelo CNPq, regresso ao Brasil decorra de convite do CNPq, o interessado se comprometa perante o CNPq a exercer sua profissão no país durante prazo mínimo de 5 anos. Os integrantes
de representações diplomáticas e consulares de caráter permanente, bem como os integrantes das representações e organismos internacionais, têm direito à isenção de tributo sobre as importações que realizam, inclusive automóveis, certo? Em todos os casos, o viajante deverá atentar à lista de bens cuja importação está proibida ou restrita. Na página da Receita Federal, ela vai especificar todas as situações de restrição, certo? A bagagem acompanhada, caso o viajante esteja entrando no país com sua bagagem, no mesmo transporte, além das isenções previstas para a mudança, faz jus às isenções previstas para a bagagem acompanhada. Se estiver trazendo bens de declaração obrigatória, deverá registrar uma EDBV, certo? Aí ele vai falando sobre documentações e procedimentos e desenquadramento. Estão desacompanhados, chegada ao país no prazo de 3 meses anteriores ou 6 meses posteriores à chegada do viajante, acobertados por conhecimento de carga, proveniência de país, de estado ou procedência do viajante, enquadrados no conceito de bagagem, certo? Então, não podem, bens de importação proibida e mercadorias que revelem finalidade comercial ou industrial, se não foram declarados pelo viajante antes de qualquer ação de fiscalização aduaneira. Ok, então vocês têm que observar que especificamente quando a gente estiver falando de bens que as pessoas tragam, pode ter uma situação de tributação. Então, apesar desse artigo parecer uma coisa bem inocente em relação somente a um viajante de uma viagem turística, ele pode ter uma relação bem mais com implicações, certo? É muito comum nesse caso também a gente estar falando de bens, da circulação de bens, por exemplo, automóveis vindos do Mercosul. O Mercosul, ele admite a circulação de automóveis no seu território por um prazo de automóveis por um prazo de até 3 meses, sem retorno ao lugar de partida, como também ele admite a circulação de também aeronaves, que foi um caso que a gente até citou numa aula, aquela situação do helicóptero. O helicóptero, um grupo de brasileiros abriu uma empresa no Uruguai. No Uruguai, o imposto de importação para determinados bens é muito baixo. Eles compraram um helicóptero. Esse helicóptero circulava no estado de São Paulo sem ter como bandeira uruguaia, e a cada 90 dias ele voltava para Assunção, passava 20 minutos lá parado, depois retornava ao território brasileiro. Era vantajoso economicamente à época. Por quê? Porque o imposto de importação brasileiro é muito caro e o Uruguai é aqui do lado, e o imposto de importação deles para desses produtos é zero, Lembrando que a gente tem uma indústria brasileira e uma finalidade do imposto de importação é justamente proteger a nossa indústria e, de certa forma, viabilizar o consumo de bens produzidos no Brasil. Outra coisa interessante que a gente tem é a questão do penhor. O penhor é uma situação bem diferente, porque o penhor ele é formado por uma relação triangular, Primeiro, a gente tem um bem penhorado, e no penhor envolve 3 pessoas, A gente tem cara, tô ruim de lembrar. A gente tem o depositário fiel, E a gente tem aquele que concede o penhor, A gente tem o credor pignoratício e o devedor pignoratício. O credor pignoratício é aquele que faz o empréstimo mediante a garantia ofertada pelo devedor pignoratício, certo? E o depositário fiel é a pessoa em cuja posse se encontre a guarda da coisa apenhada. Em algumas situações a gente sabe que a posse da guarda da coisa apenhada pode ser do credor ou pode ser do devedor. Então, por exemplo, automóveis. Muitas vezes um automóvel no sistema de leasing, a pessoa que adquiriu o bem, ele também tem
ele também é considerado depositário fiel do bem, o que não significa que ele seja proprietário do bem. Obviamente, na condição de depositário fiel, ele tem o dever de guarda da coisa apenhada. O legislador, considerando que na relação de penhor nós vamos ter essas três pessoas, que não necessariamente ambas vão exercer, a gente pode ter três pessoas em situação diferente, o credor pignoratício, o devedor pignoratício e o depositário fiel. Ele, por segurança jurídica, escolheu que vai se aplicar a lei do lugar em que tenha a posse a coisa apenhada. Então, no caso do penhor, quem vai ficar com a legislação aplicada vai ser aquela pessoa que for depositário fiel. Olha só, lá o parágrafo 2º do artigo 8º. O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa em cuja posse se encontre a coisa apenhada. Então, no penhor, a gente vai aplicar a lei do depositário fiel. Ok? Então, lembrando, a aula passada nós falamos sobre qualificação das pessoas físicas. Nossa aula de hoje nós falamos sobre qualificação das coisas ou as qualificações de direito real. E a nossa aula de sexta-feira nós vamos falar das qualificações de natureza obrigacional. Ok, minha gente? Então a gente tem 2 vídeos, um de 15 minutos e um de 16 minutos, quase 17 minutos, tratando da matéria. Vou disponibilizar no Google Classroom, como também vai estar aberto para consulta de qualquer aluno pelo YouTube, né? A gente não faz nenhuma limitação. Vou passar essas informações, inclusive, para minha rede social. Grande abraço e até sexta-feira. Tchau!